Se você chegou até aqui, eu acredito que você quer adquirir o panorama histórico cronológico bíblico do Antigo e Novo Testamento, mas ainda tem algumas dúvidas sobre como ele é por dentro. Então deixa eu fazer um pequeno resumo de todo o conteúdo que você vai encontrar dentro dele. Na verdade, ele não é apenas uma visão ou um resumo livro por livro da Bíblia, pois isso a maioria das Bíblias já possuem. Ele é muito mais do que isso. Ele é a história bíblica contada em ordem cronológica e histórica, ou seja, ele conta desde a criação do mundo até a perseguição e o crescimento da igreja primitiva. Na verdade, ele vai até os dias da Reforma Protestante. Tudo isso respeitando as ordens dos fatos de uma forma linear, simples e didática. E o melhor de tudo, totalmente ilustrado por temas e com figuras, o que facilita a sua compreensão. Com isso, nós vamos de Gênesis até Apocalipse e depois da igreja primitiva até a Reforma Protestante, em um formato de uma grande história única, seguindo uma linha do tempo dos acontecimentos. Você deve saber que a Bíblia ela não está organizada em ordem cronológica. Isso de fato é a parte que mais dificulta a compreensão e a leitura da mesma. Mas o nosso manual foi elaborado justamente para facilitar a compreensão e te levar em um novo nível de entendimento das Escrituras Sagradas. Imagina você ter em suas mãos uma ferramenta poderosa que desvende segredos ocultos da Bíblia, proporcionando clareza e insights valiosos. Um guia que organize cronologicamente todos os eventos da Bíblia de uma forma a conectar as peças do quebra-cabeça sagrado e permitindo que você enxergue a mensagem divina em toda a sua grandiosidade. É uma apostila com 10 capítulos com 297 páginas. Sim, são quase 300 páginas, totalmente colorida e ilustrada. Deixa eu fazer um pequeno resumo de cada capítulo e o que você vai encontrar dentro de cada um deles. No capítulo 1 você vai encontrar como a Bíblia está escrita. É um resumo sobre livros, versículos, testamentos e a sua história. No capítulo 2, como a Bíblia foi escrita. São pequenas curiosidades sobre a história da formação da Bíblia. No capítulo 3, qual a versão da Bíblia eu devo utilizar? Essa dúvida é muito frequente e aqui você vai entender o porquê de tantas versões e qual ou quais você precisa ter na sua casa. No capítulo 4, divisão literária da Bíblia. Aqui nós teremos 2 estantes com seções explicando o gênero literário e os blocos da Bíblia e as suas divisões. Isso é uma forma de você compreender o porquê a Bíblia está dividida da forma como ela está. No capítulo 5 é uma linha do tempo dos principais acontecimentos de Gênesis até o livro de Apocalipse. Aqui nós de fato já começamos a entrar na parte cronológica, ou seja, entender os fatos de forma linear, respeitando o tempo de cada acontecimento. Aqui nós temos 34 pontos da criação até a volta de Jesus, em uma breve síntese. No capítulo 6, uma introdução rápida, livro por livro. Aqui você terá as informações dos capítulos, versículos, autor, data, gênero literário, tempo de leitura e um pequeno resumo em apenas um parágrafo para te dar uma visão geral sobre o assunto daquele livro. No capítulo 7, uma introdução geral à história dos hebreus. Aqui a gente literalmente traça uma linha do tempo expondo os principais acontecimentos da história da Bíblia. No capítulo 8, entenda o Antigo Testamento em 9 períodos e imagens. Agora, em uma outra perspectiva, nós te damos um resumo do Antigo Testamento na ordem dos principais eventos. São 9 períodos com 9 imagens que resume a história do Antigo Testamento. No capítulo 9, você vai entender o Novo Testamento em 5 períodos e imagens. Aqui continuamos a ideia do capítulo anterior, porém focando no período do Novo Testamento. No capítulo 10, aqui está a cereja do bolo. Aos poucos, nós fomos construindo a compreensão da história. A cada capítulo, uma perspectiva diferente de forma resumida. Agora, nós temos o panorama geral, histórico e cronológico do Antigo e Novo Testamento, até os dias da Reforma Protestante. Só esse último capítulo são mais de 100 páginas, seguindo praticamente todos os principais acontecimentos, desde a criação, dilúvio,
patriarcas, escravidão e libertação, o templo no deserto, a construção do tabernáculo, a presença de Deus no tabernáculo, a arca de Deus, a terra prometida, o templo de juízes, o templo da monarquia, a construção do templo, a divisão do reino em Israel no norte, com a capital em Samaria, e o reino sul com Judá e Jerusalém com a sua capital, a queda do reino norte e depois o cativeiro babilônico, o retorno do cativeiro, a reconstrução da cidade e do templo, o período de silêncio, do silêncio chamado tempo interbíblico, que é o final entre o Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Abordamos o crescimento do Império Grego e Romano, que fazem parte da história do povo judeu, e continuamos no Novo Testamento, o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, depois o nascimento da igreja primitiva, a sua perseguição, o seu crescimento, e finalizamos com um resumo de como a igreja se desenvolveu e se tornou parte do Estado com Roma até a Reforma Protestante com Lutero. Eu tenho certeza que esse material é algo que você nunca viu, tanto na sua didática como na sua construção. Ele vai descortinar o entendimento da Bíblia e da história do povo de Deus de uma forma que você nunca encontrou. Eu tenho certeza que você nunca mais poderá dizer: eu não entendo a Bíblia, eu não consigo entender, eu leio e não entendo. Então não perca tempo, aproveite essa oferta especial agora mesmo e comece a explorar as profundezas da Bíblia de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Clique no botão abaixo para garantir o seu acesso ao panorama cronológico e aos 2 bônus adicionais que nós vamos te presentear. Não deixe essa oportunidade escapar. Clique no botão abaixo agora mesmo. Deus te abençoe.